Sabia que você pode criar roteiros de viagem utilizando a inteligência artificial? Pois é, assiste esse vídeo que eu vou te mostrar como eu criei de maneira super fácil um roteiro por um dia em Lisboa para apresentar a cidade aqui para uma amiga minha utilizando o ChatGPT e o Trip Planner. Oi, eu sou a Alissa e aqui no meu laboratório eu testo ferramentas de inteligência artificial para te mostrar como elas podem te ajudar no seu dia a dia. Por isso, se você está começando aí nesse mundo da inteligência artificial ou se você está só em busca das melhores ferramentas, se inscreve aqui no canal que com certeza os vídeos vão te ajudar. Caso você não saiba, eu iniciei aí a minha jornada na internet sendo blogueira de viagens. Meu blog de viagens ele tá no ar até hoje e nele eu publiquei assim inúmeros roteiros de viagem. A real é que eu adoro montar roteiro de viagem, eu acho muito divertido. Por isso, quando uma amiga minha falou, eu vou passar um dia em Lisboa, quer turistar comigo, eu tava lá pronta, vamos, já montei um roteiro, 1 milhão de coisas pra aproveitar aí o máximo, o único dia que ela ia passar em Portugal. Eu escolhi restaurantes, atração turística, o que a gente ia fazer, em qual ordem, tava tudo ali, ficou um negócio lindo. Então, a minha ideia era o quê? Era brunch, Torre de Belém, Mosteiro de Jerônimos e comer o famoso pastel de Belém no lugar correto, depois passar no Time Out Market pra almoçar, Praça do Comércio, Rua Augusta e terminar ali na Avenida da Liberdade. É um roteiro assim, bem ambicioso, bastante coisa, mas dá pra fazer tudo em um dia e eu sinto que é a melhor maneira de conhecer aí Lisboa em algumas horas. Porém, daí eu comecei a pensar, né? Pô, tô aqui fazendo meu canal de inteligência artificial, gravando uns vídeos. Será que eu não conseguia fazer a mesma coisa, montar todo esse roteiro, pensar em restaurante, etc, etc, muito mais rápido, utilizando alguma ferramenta de inteligência artificial? Então eu resolvi procurar aí algumas ferramentas para ver se elas, né, me ajudariam e se elas montariam realmente um roteiro parecido com o que eu já montei. Afinal, eu já moro aqui há 4 anos, então eu sei mais ou menos o que fazer em um dia, né, para conhecer a cidade. Primeiro eu pensei em usar o ChatGPT para essa tarefa, mas aí eu lembrei de uma outra ferramenta que eu descobri outro dia que se chama Trip Planner, tá? O Trip Planner ele é uma inteligência artificial que serve apenas para montar roteiros de viagem. Quando eu testei a primeira vez, vou até deixar um print aqui, acho que eu tenho, eu gostei muito da ferramenta porque você colocava tanto tempo, né, de duração da viagem, para onde que você ia, e ela te recomendava não só atrações turísticas, mas também restaurantes e montava até mesmo um mapinha mostrando, né, como que ia ser o seu dia. Então eu achava isso muito incrível. E ainda dava pra escolher tipo opção, tipo orçamento, quantas pessoas, tipo de comida que você gosta de comer. Então assim, era muito legal. Só que eu entrei na ferramenta agora esses dias pra fazer esse roteiro aí por Lisboa por apenas um dia, né? E aí eu descobri que ela agora tem uma versão paga e a versão gratuita. E a versão grátis, ela só cria ali um roteiro, coloca as atrações turísticas em ordem e é isso, sabe? Não tem mais restaurante, até tem um mapinha e tal, mas assim, não dá pra escolher, não dá pra personalizar muito aí o roteiro que você vai ganhar, enquanto na versão paga com certeza tinha um monte de coisa ali pra escolher. Mas eu pensei mesmo assim, acho que ainda vai valer a pena, vou criar aí o roteiro de um dia pra Lisboa, vamos ver o que ele vai me recomendar. E aí ele me recomendou o quê? Torre de Belém, Mosteiro de Jerônimos, um museu novo que tem aí no centro da cidade, a Avenida da Liberdade e terminar o dia aí no Miradouro, num rooftop, vendo aí o pôr do sol. Começou bem parecido mesmo com o meu roteiro, Torre de Belém, etc. Porém, o museu era completamente fora de mão com o resto aí do dia. E a Avenida da Liberdade, na verdade, ela tá marcada errada no mapa, então ela tava basicamente no meio do oceano, segundo ali o que ia acontecer. Então ficou, né, meio assim. E na versão gratuita do Trip Planner também não tem mais restaurante, então assim, né, eu queria saber onde que eu paro pra almoçar, em que momento, aonde. Então isso ficou agora meio que faltando, eu senti na versão grátis. Então, eu já tinha até assim, esse ia ser o primeiro vídeo do canal recomendando o Trip Planner, mas na verdade que agora a versão gratuita tá muito limitada. E, né, foi um roteiro ok, mas qualquer blog de viagem te daria um roteiro igualzinho, é só pesquisar no Google, feito. Então eu resolvi passar, né, pro nosso grande amigo, o ChatGPT. E aí eu escrevi exatamente qual era a minha intenção com o roteiro, tá? Eu escrevi em inglês, mas vou falar mais ou menos esse português que é que eu falei. Eu escrevi assim, eu vivo em Lisboa e eu tenho uma amiga que tá vindo visitar pela primeira vez. Ela chega às 7 da manhã e depois o voo dela vai embora às 7 da noite do mesmo dia e ela nunca esteve aqui em Lisboa. Onde que eu devia levar ela para ela conhecer a cidade em apenas um dia, tá? Por favor, crie aí um roteiro e adicione paradas, tá? Em restaurantes, comida, a gente também quer comer. E ela realmente gostaria de comer brunch no começo, porque a gente já tinha discutido isso, ela falou que ela queria ir no brunch. E aí, então, o seguinte itinerário que o ChatGPT criou. 7 da manhã, chegar no aeroporto.
8 da manhã, comer café da manhã numa pastelaria super famosa. 9 da manhã, pegar basicamente o bondinho, né, o número 28, que é super famoso aqui em Passeio por Lisboa. 10 da manhã, Castelo de São Jorge, que é um castelo super legal que tem aqui também. Meio-dia, almoço no Time Out Market, também tinha colocado esse. 2 horas, Torre de Belém. 2h30, Mosteiro de Jerônimos. 3h30, Pastéis de Belém. 4h30, RX Factor. 6 horas, já ia estar em Lisboa de volta num rooftop. E 7 da noite ela ia embora. Assim, eu achei meio ambicioso, né? Das 7 da manhã, 7 da noite não tinha... Gente, é muita coisa pra fazer. E eu sinto que o ChatGPT simplesmente ele ignorou completamente que tem, assim, tempo de deslocamento, que nem tudo é muito perto. E que, assim, pra ir pro aeroporto, se voar às 7, ela não pode se planejar chegar às 7, né? Ela tem que chegar um pouquinho antes. Então eu achei que, assim, né, faltou aí um pouquinho de noção do ChatGPT. E outra coisa também que eu não gostei muito, assim, do roteiro que ele criou, era muito parecido com o meu no sentido de onde a gente ia passar, né? Mas ele colocou a Torre de Belém, o mosteiro, tudo, assim, pra de tarde. E essas são atrações ao ar livre que são ótimas pra fotografia. Só que ninguém merece, né? Ir lá tirar foto às 2 da tarde. O sol tá lá, né? Super a pino, meu Deus do céu, as fotos horrorosas. Então eu pedi assim pro ChatGPT mudar um pouquinho, até porque a minha amiga adora fotografia, né? E ninguém merece ver o ponto turístico lindo nesse sol e tal. E aí pedi pra ele mudar um pouco a ordem. Aí ele trocou pro quê? 7 horas chegada, 8 horas brunch. Aí fez Torre, Mosteiro, Pastéis de Belém na sequência de manhã. Almoço no RX Factor, depois pegava lá o bondinho, 28. Explorava ali Baixa, Chiado. Depois o rooftop e aí a partida. Mas eu achei que ainda tava assim, meio cheio, mas eu gostei mais da ordem dessa vez, pelo menos. Mas eu tava pra ver que não é um negócio assim, né? Cria o roteiro e ficou maravilhoso. Tem que ir mexendo ali um pouquinho, eu achei. E aí, como eu achei que tava muito cheio ainda, eu perguntei quais dessas atrações, né, segundo o ChatGPT, a gente podia pular caso não desse tempo, né, pra fazer tudo. E também pedi recomendações de lugar para brunch, porque ele só falou brunch. Eu queria saber, tipo, onde que a gente vai tomar brunch, né? Pra brunch, no caso, ele me recomendou 5 restaurantes diferentes, vários que eu já conheço, que eu adoro. Então, eu achei as recomendações muito boas de restaurante do ChatGPT, 100%, especialmente porque elas eram no caminho entre o aeroporto e a Torre de Belém, que era onde a gente ia começar. E pra cortar, ele falou pra cortar o RX Factor, o Trem 28 e o Rooftop. Que é, assim, exatamente o que eu cortaria nesse roteiro se fosse eu que estivesse cortando, porque realmente é o que a gente pode dispensar aí no dia. Então, no final, a ideia ficou o quê? Ficou brunch, Torre de Belém, Mosteiro, comer os pastéis de Belém, e aí depois ir lá pra Baixa, Chiado, explorar bastante, que é basicamente Praça do Comércio, Augusta e Liberdade, né? Que é ali a parte legal, porque tava quente também, né? A gente não ia ficar passeando no bairro onde sol a pino, o sol andando nas ruas. Baixa, Chiado, maravilhoso de noite, mas tarde, assim, né? Meio quente. Não foi fácil chegar nesse resultado, né? Precisou de um bom direcionamento, até porque eu já conheço Lisboa, então eu senti que, pô, tá meio cheio, né? Tá meio, né, não tá o melhor horário e tal. E eu achei que o ChatGPT foi bem ambicioso, daí eu precisei lembrar pra ele, olha só, não dá tempo de fazer isso tudo não, sabe? Tem que chegar no aeroporto antes das 7, não às 7 mesmo. Mas eu achei que pelo menos foi uma tentativa válida. E não satisfeita só em fazer essa tentativa, né? Será que é possível? Eu fui lá e segui o roteiro, né? Era muito parecido com o meu mesmo e eu pensei, vou seguir isso aqui. O que aconteceu na realidade, tá? Seguindo o roteiro do ChatGPT, tem alguns takezinhos que vão estar passando aqui no vídeo, mas deixa eu contar o que aconteceu na realidade seguindo o ChatGPT. Primeiro de tudo, ele planejava que a gente estivesse tomando brunch às 8 da manhã, porque o voo da minha amiga chegava às 7. A gente só saiu do aeroporto depois dela passar por imigração, deixar a mala, etc., às 9. Então começou que já desandou um pouco o tempo aí, que o ChatGPT não considerou essa parte da imigração. A gente foi comer o brunch, nesse caso a gente foi lá no Fauna Flora, em Santos. É muito fofo, o restaurante é todo decoradinho, cheio de flores, a comida é boa, então foi bem legal o nosso começo. Só que até a gente chegar na Torre de Belém, depois disso, já era 11 da manhã, né? E o plano era estar lá às 9h30, segundo o ChatGPT. Então, assim, o horário, né, ficou bem apertado, teve muita coisa que aconteceu, então não deu pra seguir aí a risca. E aí a gente tava lá na torre, depois disso a gente ia andar até o mosteiro, que é uma caminhadinha ali, né, pelo menos uns 15 minutos, tava super quente, devia estar uns 30 graus. E a minha amiga já tava meio cansada, ela veio de um voo de 9 horas, ela falou, não vamos andar não, vamos ficar aqui, vamos tomar alguma coisa no quiosque. Então a gente cortou o mosteiro e os pastéis de Belém, então o roteiro já tava ali pela metade, a gente desistiu de parte dele. E aí lá da torre, depois, né, que a gente tava satisfeita, a gente realmente foi pra Baixa, comemos pastel de bacalhau, andamos pela Augusta, fomos até a Liberdade, comemos pastel de Belém, que não era, né, o de Belém original, mas comemos pastel de nata, estava maravilhoso também. Só que a gente só conseguiu seguir 3 itens desse roteiro do ChatGPT. Mas, sendo sincero, eu acredito que se a minha amiga não tivesse tão cansada, não tivesse tão quente, porque tava muito quente,
seria muito tranquilo de seguir esse roteiro. Eu realmente não falei pro ChatGPT que era no meio do verão, então talvez ele não tenha levado isso em consideração. Eu não pensei nisso até estar lá no dia sofrendo de calor, né? Então não foi, né, minha melhor ideia. Mas eu ainda acho que daria sim pra seguir esse roteiro de ChatGPT em outro dia, que a gente estaria mais descansado e estaria um pouquinho mais fresco. Até porque era basicamente o mesmo roteiro que eu tinha feito, né? Só cortei algumas coisas do roteiro original. No geral, eu achei uma estratégia legal, mas eu senti que foi meio difícil a gente fazer esse teste, né? Porque eu já conheço Lisboa, eu já sabia que se daria tempo, se não daria, se tinha que cortar alguma coisa ou não. Então, semana que vem, eu vou viajar, vou pra Barcelona. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou criar o roteiro aqui no ChatGPT, vou perguntar o que dá pra pular, o que não dá, vou criar um roteiro de um dia também. E aí vamos ver o que vai acontecer. Eu não conheço quase nada lá, então eu não sei dizer se vai ser um roteiro louco, se vai ser um roteiro que faz sentido. A gente vai descobrir na prática, tá? Então eu acho que isso vai ser ainda mais legal do que esse vídeo aqui, que eu sabia, né, direcionar o ChatGPT. Mas até lá, se você quiser aprender outras formas de utilizar a inteligência artificial, eu recomendo que você assista a playlist que tá aparecendo aqui na tela, onde você aprende como usar diariamente as ferramentas para melhorar as suas tarefas do dia a dia.